Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. E a gente vai falar aqui um pouco da parte prática do fluxo de caixa. Atividade essa aqui é um pouco parecida, bem parecida com a que vocês fizeram na semana no roteiro de estudo 16, tá bom? Então a gente vai, não vou me ater tanto aqui à parte de contábil, que vocês já são craques, mas vamos lá falar um pouquinho disso aqui. Bom, aqui eu tenho um balanço patrimonial de X1, o ativo e o passivo. X1 com 10 mil reais. E aqui X, ativo, 10 mil no passivo. X2 com 14 mil no ativo e 14 mil no passivo. Em X2 eu tenho algumas situações. Isso aqui depois que eu fiz o lançamento que eu fechei o balanço de X2, tá? É igualzinho a atividade de vocês, ó. Eu tinha aqui, ó, a venda de mercadoria à vista. Eu tinha aqui compra de mercadoria à vista, empréstimo com depósito no banco. E eu tenho pagamento fornecedores, 3 mil. Correto? Aqui eu tenho pagamento de aluguel de 2 mil em dinheiro. Aqui eu tenho um pagamento de salários em dinheiro, venda de imobilizado à vista, não importa qual é imobilizado, na verdade só tem imobilizado aqui, que é móveis e utensílios, que dá ativo não circulante, e é isso. Eu fiz aqui os lançamentos, ó, então não vou entrar nessa parte, ó, caixa à venda, 10 mil, compras a caixa, 4 mil, banco a empréstimo, 6 mil, paguei fornecedores em dinheiro, 3 mil, paguei aluguel passivo à caixa 2 mil, paguei salários, despesa, débito à caixa 3 mil e vendi imóveis, débito de caixa, crédito de imóveis e utensílios. Tá? Apurei aqui o estado da conta mercadorias, débito de venda, crédito de RCM, já joguei direto as compras também lá para RCM, compras RCM, então 10 mil de vendas menos 4 mil de compras, dá aqui 6 mil reais, ok? E aí, por apurei o resultado do exercício, eu tinha aqui ó, de despesa só os aluguéis e os salários, que dá os 5 mil reais, deixa eu pagar isso aqui, e o lucro sobre venda que era 6. Então, 6 de lucro e 5 de despesa, eu tive um resultado de lucros de R$1.000, tá? Então tá aqui o vídeo, depois vocês podem olhando aí para ver os lançamentos tranquilamente, dando pausa. Eu realmente estou passando aqui bem rápido por essa parte, porque você já tem que saber, hein, pessoal, segundo ano, lançamentos babas aqui, pagar aluguel, pagar salário, ou mercadorias, então vocês estão enjoados de CMV e RCM, né? Vamos voltar aqui para o balanço. Bom, o que é o fluxo de caixa nós vimos? O fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa é justamente para a gente ver a variação da disponibilidade da empresa. Então aqui começa a nossa primeira análise. Essa análise vai ser essa, ó. Quanto que foi minha variação da disponibilidade? Quando eu falo disponibilidade, é o caixa que a gente viu e os equivalentes de caixa. Então, caixa é o próprio caixa, equivalente de caixa, bancos contra movimento, aplicações de liquidez imediata, que aqui nós não temos. Então, na verdade, se eu for colocar, ó, então o meu caixa e equivalente de caixa, ele está tudo aqui, ó, na linha 5 e 6. Vou pontilhar aqui, ó, tá? São esses caras aqui, ó. Deixa eu aqui marcar aqui, ó, um verdinho, tá? Então, seria isso aqui, ó. Meu objeto de estudo é isso aqui, que eu quero saber quanto que minha disponibilidade melhorou, aumentou ou diminuiu. Então aqui eu já posso ver isso de cara. Quanto eu tinha disponível, né, em espécie, grana, em X1. Tá aqui, ó. Eu tinha 5 mil reais. Correto, pessoal? E quanto que eu tinha em X2? Então essa é a variação que nós vamos avaliar na DFC. DFC, eu quero saber o que causou a variação no meu caixa e equivalente de caixa. Então,
eu tenho aqui X2, 12 mil. Então percebam que já variou aqui, ó, de 5 de X1 para 12 de X2, 12 mil. Pessoal, por que 12? Porque aqui eu tenho caixa e banco. Isso aqui tudo é grana disponível, correto? Então eu tenho 12 mil, tá? Então já sei que meu fluxo de caixa, que minha DFC, vai ter que mostrar essa variação. No final, eu já sei quanto tem que dar a DFC, gente. E aí, eu já vou lá para a DFC. Ó. Então, para ter a DFC, eu preciso, que nem eu falei para vocês, eu preciso ter o primeiro balanço, eu tenho que comparar os exercícios, tá? Então, eu vou ter que ter sempre, no mínimo, 2 exercícios. Então, aqui eu tenho o primeiro balanço, e depois eu tenho de X1, e depois eu tenho de X2. E aí eu tenho que também apurar o resultado do exercício. Aqui, ó, foi facinho aqui, né? Apurei aqui, ó, minha DRE, pessoal, que fácil. Vocês podem fazer assim também, tá? Fica à vontade. Então, aqui, ó, eu tinha 10 mil de vendas. O CMV é 4 mil. Por que o CMV é 4 mil? Vamos lembrar? CMV é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Não é isso? CMV é igual, quanto é meu estoque inicial? Eu não tenho, é 0. Quanto que são minhas compras? Eu comprei aqui quanto? 4 mil. Eu comprei aqui 4 mil. 4 mil. E meu estoque final também é 0, que eu não tenho. Por isso que meu CMV é igual a 4 mil. É o que está aqui, ó. Ok? Então, se eu tenho só uma compra, a gente já aprendeu na ficha de estoque, né? Que eu tenho o meu CMV, tá lindo e maravilhoso. Mas aqui não vou nem estar no mérito dessas fichas de estoque. Que nem eu falei, nosso mérito aqui é o fluxo de caixa, tá bom? Então aqui, meu custo da mercadoria vendida está aqui, são os próprios 4 mil reais. E aí, ó, 10 mil de vendas menos custo da mercadoria vendido, eu tenho um lucro bruto ou RCM de 6 mil, né? Despesas, aí eu tenho salário e aluguel, 5. Lucro bruto de 6 menos despesa de 5, meu lucro do exercício foi de R$1.000, que bate exatamente com meus lucros acumulados aqui, lindo e maravilhoso, de R$1.000, tá bom? Por que eu tenho que ter a DRE? Porque, gente, fluxo de caixa eu tenho o método direto e o indireto, e a gente vai ver que o indireto começa justamente pelo resultado do exercício, por isso que eu tenho que apurar o resultado do exercício. Então vamos voltando aqui. Então, quando tem a variação de um exercício para o outro, na verdade, eu já sei quanto que é a minha DFC. Então, eu estou aqui a DFC, ó, eu fiz uma pelo método direto, e aqui embaixo eu tenho a DFC pelo método indireto. Deixa eu marcar aqui, essa linda e maravilhosa aqui, vermelha pelo indireto, e vou deixar essa aqui em amarelo pelo método direto, ok? Então, 2 DFCs, vamos lá. Vamos ao que interessa. A parte aqui que eu já falei, vocês estão craques, balanço para apurar resultado, aí vocês tiram de letra. E esse exercício igual babinha, né? Então vamos ver aqui. Eu já vou preencher aqui, ó. Tá vendo que a DFC eu tenho a primeira linha que trata das atividades operacionais. Então é o que acontece principalmente na empresa, ó. Ó o que tem aqui, ó. O que eu recebi, o que eu paguei de fornecedores, que são as compras, se eu paguei salário, aluguel, se eu tive algum outro recebimento ou pagamento que não se enquadra aqui, tá? Então seriam diversos. E aí eu tenho aqui o resultado das atividades operacionais. No quadro 2 eu tenho as atividades de investimento. No quadro 3 eu tenho as atividades de financiamento, isso vocês têm lá na parte teórica. E aí eu tenho na linha 4 aqui o seguinte, ele fala o seguinte, ó. Eu tive aumento ou diminuição da disponibilidade? Disponibilidades aqui, o que é isso? É dinheiro, né? No caixa e equivalentes de caixa. E, então é isso aqui. Então eu já sei. Pessoal, como você já sabe, acabamos de dizer, ó, disponibilidade eu tinha 5 em X1 e agora eu tenho 12. Então isso aumentou quanto? Tá aqui, ó. Isso aumentou aqui R$7.000. Eu não preciso nem fazer a DFC para saber que é isso, ok? E a linha 5 é o seguinte: quanto que é a disponibilidade no início do período?
Quando ele coloca isso aqui, ó, esse aqui nesse período, nós estamos falando de exercícios. Então aqui, ó, era de X1. Então em X1, eu tinha lá no início do período quanto? Vamos lá, ó, tá aqui, ó, 5 mil reais, ok? Então lá em X1, a minha disponibilidade era de 5 mil reais. Quanto que eu tinha no final do período, que aí é X2, que é a minha análise final. Então, quando eu tiver aqui a disponibilidade no início do período, pessoal, entendam que são os exercícios. No nosso caso, X1 e também X2. Ok? Então, a gente tem aqui, ok, X2. E aí, quanto que eu falei que era? No X2 eu terminei com, tá aqui, ó. X2 eu tenho 6 mil do caixa e mais 6 mil do banco. Então eu tenho 12 mil. Então vejam que esse aqui, os 7 mil, é justamente a diferença. Não tem mágica, ó. Estou dizendo na linha 4 que minha disponibilidade aumentou 7 mil. Por quê? Porque eu tinha 5 no início do período X1 e terminei com 12. Logo, a diferença de 5 para 12 tem que ser quanto? 7 mil reais, ok? E é justamente isso que a gente vai ter que chegar quando a gente somar todos essas 3 caixas da atividade, o total da atividade operacional, mais ou menos, pode ser positiva ou negativa, mais ou menos o total da atividade de investimento e mais ou menos o total da atividade de financiamento, tem que dar exatamente aqui o que variou o meu fluxo de caixa, tá bom? Então vamos lá em cima. Primeira linha eu tenho aqui, pessoal, e claro, vocês viram lá que a Lei 6.404/76, ele não estabeleceu um modelo de fluxo de caixa, lembram-se disso? Então ele não estabeleceu um modelo, ele simplesmente diz o seguinte, eu tenho que ter separado em atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento, mas como que ela vai estar no meio aqui, ele não define modelo. Então, esse modelo aqui, vocês poderão encontrar outros diferentes, tá? Em outros livros, em outros materiais. E é claro, nós estamos tratando aqui de uma empresa de lançamentos muito simples, né? Então, a gente tem fluxo de caixa aí, cara, que realmente tem que ser calculado em sistemas, porque assim como a DRE e o balanço, hoje isso tudo é sistema, né? Na hora que você pede para gerar, ele gera e você só faz os ajustes, tá bom? Mas vamos aqui para a nossa VFC. Então, aqui na linha 1 que eu coloquei aqui uns quadros, olha só, aqui eu acho que vai bater com a atividade de vocês, pode ser que tenha alguma coisa diferente, que eu falei, não precisa ser exatamente igual. Então, assim, em relação ao caixa, os valores que eu recebi dos clientes é positivo, certo? Ele entrou no meu caixa, então aqui, ó, tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó, que são as vendas, vou marcar aqui as vendas, tá? A venda com qualquer cor aqui, sei lá, deixa aqui, ó, então a mercadoria, o que eu vou fazendo, ó. Então a mercadoria aqui, ó, foi 10 mil reais. Espero que bata, porque eu não calculei ainda. Vamos lá, 10 mil reais. Então esse fluxo de caixa, isso aqui é positivo, tá vendo? Ó, positivo. Aqui já tá uma baba, já até coloquei, ó. O caixa, o que eu pago pro fornecedor é negativo, né? Eu tiro, então, pessoal, sempre pensando que isso aqui é em relação ao caixa, tá? Não é em relação ao patrimônio. Então aqui, ó, não pense que a venda é crédito, né? Então eu vendi, que é aqui o fato 1, recebi 10 mil. Então isso para mim é positivo, ok? Então 10 mil. Os valores pagos a fornecedores. Quanto que eu paguei a fornecedores, pessoal? Vamos ver? Vamos lá ver. Bom, opa, espera aí, fugiu aqui. Quanto que eu pago de fornecedores? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Fornecedores, eu tenho aqui, ó. Quanto que é, pessoal? 3 mil? Fácil, né? Vamos pôr aqui. 3 mil reais. Só isso? Será? De quem que eu compro a mercadoria? Então, deixa eu pôr aqui fornecedor. Ok? Mas de quem que eu compro a mercadoria, gente? É também do fornecedor. Alguém me forneceu a mercadoria, tá? Então eu paguei o fornecedor aqui, ó, que gera uma dívida, né? Porque eu tinha fornecedores aqui, ó, a pagar, ó, tá vendo? Ó? Eu tinha de X1 fornecedores e paguei. Mas geralmente eu tenho minha dívida, né? Quando eu compro mercadoria, a mercadoria eu compro também de um fornecedor. Por isso que eu vou colocar aqui também, ó, mais esses 4 mil aqui, ó. Ó, tô colocando mais 4 mil.
Então, muita atenção a isso, viu? Quando eu falo que eu estou pagando a fornecedor, não é só o fornecedor do grupo do patrimônio aqui, ó, do passivo. Porque o cara que me vende mercadoria, no caso eu comprei à vista, ele também é um fornecedor, ok? Então vamos lá, então aqui, deixa eu corrigir aqui, eu tenho 3.000 mais 4.000, opa, só que aqui na verdade, isso aqui é negativo, correto? Então deixa eu arrumar novamente aqui, senão vai dar errado. Então eu tenho menos 3.000 que eu paguei, com menos 4.000. Isso aqui vai me dar menos 7.000. Correto, pessoal? Menos com menos, soma, né? E mantém o sinal de negativo. Aula da professora Márcia. Então vamos lá, menos 7.000 de pagamento. Salários, eu pago salários, então tiro do caixa. Vamos ver aqui onde estão os meus salários aqui. Opa, tá aqui, ó. Então eu estou pagando aqui também salários. Tudo isso para a gente saber o que fez o caixa variar, né? Salários é menos 3.000. É isso? É isso, ok? E paguei aluguel? Paguei. A pessoa, mas eu podia então pegar todos os pagamentos e resumir num negócio só? Podia. Podia somar salários mais aluguel e colocar juntos os dois. Porque, como eu falei, não está definindo o modelo. Mas eu entendo que para nós, até para sabermos de onde vem os valores, é muito legal fazer essa separação aqui, tá? E depois, senão vai ficar perdido aí, não sabe de onde que vem os valores. E aí, vamos ver aqui se eu tenho aluguel. Tenho aluguel aqui, ó, gente. Tenho aluguel. Olha só que legal. Quanto que é o aluguel? Menos 2.000 reais. Opa! Já deixei aqui a fórmula automática e apareceu aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o total do fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais. Então, ó, foi negativo, cara. Então, a minha operação em relação ao fluxo de caixa foi negativo, tá? Normal, podia ser negativo ou positivo o resultado. Agora, vamos só voltar para cá assim, ver. Então, eu tenho aqui, ó, várias transações e aí eu tenho no fluxo de caixa as possibilidades. Então, vejam só que eu destaquei em azul tudo que está aqui no quadro 1, que são justamente das atividades operacionais. Vamos conferir? Venda e compra, cara, isso faz parte da operação normal, certo? Pagar fornecedor, parte da operação normal. Pagar aluguel, normal operação, toda empresa, a maioria paga aluguel. E também salários é uma coisa que todo mês tem. Então, está nitidamente ligado ao fluxo da operação. E vamos notar o seguinte, que sobraram aqui apenas duas linhas que eu não destaquei, correto? Quais são as linhas? A linha 3, que é o empréstimo. Mas e por que a gente não destacou a linha 3? Porque a linha 3, ela não está na operação aqui, ó. A linha 3 é uma atividade aqui, ó, de financiamento. Olha aqui, eu posso pagar empréstimo ou tomar empréstimo. Então, tudo aquilo que eu vou utilizar aqui, ó, que é a transação que envolve capital de terceiros, né? Se eu tivesse aumentado o capital, se eu peguei empréstimo no banco, então são terceiros que estão financiando a empresa, correto? E aí isso não é da operação. Quando eu pego de terceiros, não foi a operação que gerou lucro. Então eu sei que nós sabemos que a geração do lucro, o que é primordial de uma empresa comercial que é a nossa aula? Então ele compra, vende, paga as despesas e no final a ideia é que dê lucro. Isso é operação, correto? Então quando ele passa quando ele pega um empréstimo ou paga juros de empréstimo, isso aqui não é referente à operação principal. Então a gente classifica como operação de financiamento, tá bom? E aqui a linha 7 também está vazia. Por quê? Eu estou vendendo um imobilizado, que é esse aqui, ó, por 3.000. Eu só tenho um imobilizado aqui, ó, que é justamente quem? Móveis e utensílios, ó, que aqui era 5 e caiu para 2. Em X1 era 5 e caiu para 2 em X2. Então vejam só, quando eu destaco aqui as 7 operações, correto? Os 7 fatos, eu marquei os operacionais e só sobraram realmente 2 que não tem nada a ver com a operação. Um é de financiamento e o outro é de investimento. Então vamos lá resolver isso aqui. Vamos correto aqui. Então no quadro 2, já fechei aqui menos 2 nas atividades operacionais, eu vou para o meu quadro 2. No meu quadro 2, eu já destaquei aqui. O que aconteceu? Ó? Eu recebi dinheiro porque eu vendi imobilizado.
Então, só lembrando, quando eu vendo mobilizado, quando eu vendi móveis e utensílios, eu diminui meu patrimônio, correto? Então, cuidado, hein? Ah, pessoal, eu vendi patrimônio, é negativo. Não. Para o fluxo de caixa, quando eu vendo alguma coisa, entra dinheiro no caixa. Então, ao vender móveis e utensílios por 3 mil, meu caixa foi positivo. Então, olha só. Então, cuidado, hein? Então, veja que eu estou lançando essa operação aqui, ó, no fluxo de caixa das atividades de investimento. Se vocês lerem no material que eu passei, então a gente vai ter isso aqui. Então, nós temos algumas possibilidades do fluxo de caixa de investimento e a gente basicamente vai trabalhar com a parte imobilizada, seja ela venda ou compra, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o fluxo de caixa gerado para atividade de investimento foi positivo. Por quê? Porque esses 3 mil somaram ao caixa. Olha que legal, né? Enquanto a atividade operacional me deu um fluxo negativo, a atividade de investimento me deu um fluxo o quê? Positivo. E aí agora vamos lá para, deixa eu marcar aqui com uma outra corzinha, pessoal, desculpa aí, tá colorindo tudo, mas faz parte, né? Então vamos colocar lá, então aqui, só restou agora uma atividade, ó, eu já mapeei lá, já coloquei lá na FC todos as operações, exceto a 7. A 7 é a venda de imobilizado e como eu falei, né? Não, acabei de fazer a 7, marquei errado, perdão, nada a ver, esse roxo aqui, ó, é que eu coloquei realmente aqui fora da ordem, tá? Então, deixa eu desmarcar isso aqui, pronto, então só voltando, né? Então, a operação 7 é referente a investimento, então tudo que eu trabalhar com mobilizado, e aí tem algumas questões ligadas a ações que eu realmente não pretendo entrar nesse mérito, né? Quem for fazer o nível superior, fique à vontade, aqui nós temos uma noção do fluxo de caixa, mas vamos falar agora do último, que é justamente o empréstimo que entra aqui na atividade de financiamento. Por quê? Porque é recurso vindo de terceiros, tá? No caso, para nós, se a gente fosse falar no patrimônio, empréstimo tomado, né, obviamente ele vai ser uma dívida, né? Ficou aqui, ó. Não, pessoal, quando eu pego empréstimo, é péssimo para a empresa, é uma dívida, tá? Mas quando eu pego empréstimo, eu coloco esse dinheiro no caixa, muito bem. Então, para mim, em relação ao caixa, o empréstimo não é positivo. Então já está aqui, ó, no quadro 3, no fluxo de caixa das atividades de financiamento, eu tenho mais empréstimo tomado. Qual o valor desse empréstimo? O valor é de 6 mil, correto, pessoal? Então tá aqui, ó, 6 mil reais. Então a nossa atenção na DFC tem que ser o seguinte: colocar as atividades nos seus respectivos quadros. Então eu não poderia pegar salários e colocar aqui, ó, investimento. Eu não podia pegar o fornecedor e colocar em financiamento. Como eu não posso pegar imobilizado e colocar aqui, ó, né? Há algumas situações especiais que a gente até pode ser que o imobilizado gere algo para a operação, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então eu só tenho que ter cuidado com essa classificação. E aí agora vamos ver se satisfaz, né? Então o que eu disse? A linha 4 ela representa diminuição ou aumento. Fácil, não é? Por quê? Vocês já pegaram daqui, ó. Já sabem que aumentou. Só que esses 7 mil aqui, ó, ele tem que bater exatamente com esses totais aqui, ó, dos fluxos de caixa, de todos os fluxos. Vamos mais 3 mil. Vamos ver se deu certo? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, eu tenho aqui, ó, igual menos 2 mil das atividades operacionais, mais 3 mil das atividades de investimento e mais 6 mil das atividades de financiamento. Total, 7 mil reais, pessoal. Bateu aqui. Então, é o seguinte, na hora que eu somo esse cara, certo? Na hora que eu somo esse cara, 3 mil positivo, na hora que eu somo 6 mil positivo, eles têm que dar exatamente esse valor aqui, ó. Então, nós acabamos de explicar. Quando eu olho só o balanço, eu vejo que houve uma variação. Ô fulano, quanto que aumentou a tua disponibilidade de X1 para X2? Olha, eu tinha 5 e foi para 12, aumentou 7. O que causou essa variação?
Ixi, aí eu não sei, cara. Só realmente olhando a demonstração do fluxo de caixa. Vamos lá ver? Vamos. Então, esses 7 mil são o resultado de um fluxo negativo na operação de 2 mil. Então, veja que interessante. A operação me deu um fluxo negativo. O fluxo só ficou positivo por quê? Porque eu vendi imobilizado e peguei um empréstimo. Então, o meu fluxo só está positivo por causa do empréstimo tomado e da venda do imobilizado. Porque se eu não tivesse vendido imobilizado e não tivesse pego o empréstimo, eu teria terminado o fluxo de caixa negativo. E possivelmente eu teria que ter uma redução, né? De 5 ia cair aqui para 3 mil. Ok? Então, pessoal, isso aqui é o fluxo de caixa direto. Vocês vão poder ver quantas vezes. É claro, mandar dúvida no WhatsApp, dúvida para mim, dúvida, fiquem à vontade. E vamos agora fazer a mesma coisa pelo fluxo de caixa pelo método indireto. Olha que legal, hein? Eu tenho 2 métodos, né? O que é a primeira coisa boa? A primeira coisa boa é o seguinte: falar para vocês que a atividade de investimento e de financiamento, ela não muda em ambos os métodos. Ela é exatamente a mesma coisa. Então aqui eu não preciso me preocupar. Se lá já bateu, aqui também vai ter que bater, tá, gente? Então vai ter que dar exatamente a mesma coisa, né? Não tem como mudar, ó. Então assim, ó, a disponibilidade no início do período era exatamente 5 mil e aqui era exatamente 12 mil. E a diferença eu sei que tem que ser o quê? 7 mil, correto? Eu vou deixar aí que vai ter que dar 7 mil. Vou fazer a fórmula aí agora. As atividades de investimento são exatamente as mesmas. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou copiar, não vou nem ter o trabalho de fazer. Vou pegar um Ctrl C. Vocês sabem fazer isso, pessoal? Ctrl C e Ctrl V? Sabem, né? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Ok? Assim como a atividade de financiamento é igual. Então, primeira questão. Na demonstração do fluxo de caixa, o fluxo de caixa de investimento e financiamento, ele será exatamente o mesmo em ambos os tipos, a metodologia, seja direto ou indireto, tá? Então vejam só que eu copiei aqui, ó. Então, o que a gente tem que se preocupar? Com a operação, correto? Com a operação. Então vamos lá entender essa operação? Então a primeira coisa é o seguinte: qual a diferença básica daqui? Daqui, ó, eu descrevi tudo que é da operação, basicamente escrevi tudo o que aconteceu, correto? Aqui eu marquei em azul aqui do lado, ó, tudo que era da operação. Olha que legal, tudo, tá? Que era da operação. Venda de mercadoria, compra de mercadoria, pagamento de fornecedores, pagamento de aluguel e pagamento de salários. Aqui no indireto eu vou começar pelo resultado do exercício. Então eu não vou me ater a esses fatos aqui, né? Parte deles eu não vou me ater, uns sim, outros não. Então eu vou já desmarcar tudo aqui. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí, né? Vocês podem. Ok? Eu já desmarquei tudo. Então vamos lá. Então vamos começar do resultado do exercício do período. Qual é o resultado do exercício? Vamos ver aqui na minha DRE. Olha, R$1.000 positivo. Então vamos lá. Eu falei que o meu resultado do exercício é R$1.000 positivo. Aí isso aqui é o seguinte, ó. Resultado do período. Deixa eu colocar aqui na linha certa. Resultado do período. Não, isso mesmo, 1.000 aqui. Ajuste para conciliar os valores, as disponibilidades geradas pelos ajustes operacionais, tá? Então o que ele quer dizer é o seguinte, ao chegar nesse valor aqui, ó, eu tenho algumas adições e subtrações, que não é o nosso caso. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Na DRE, nós temos uma continha chamada depreciação, correto? Minha pergunta, gente, a depreciação afeta o caixa? Lançamento de depreciação afeta o caixa? Não, claro que não, né? Eu não mexo com dinheiro, eu nem recebo nem pago nada da depreciação. A depreciação é um lançamento em que a gente cria uma conta patrimonial, correto? Que é a depreciação acumulada, que fica lá no ativo, e uma despesa. Então, se eu tivesse depreciação, eu teria que ajustar, eu teria que recolocar aqui. Por isso que o fluxo de caixa indireto é também conhecido como método da reconciliação, onde eu remonto os saldos.
Porque esse resultado aqui, ó, vem aqui para a DRE, pessoal. Ao chegar no lucro, a depreciação é uma despesa operacional. Ela estaria aqui, ó, entre salários e aluguel, correto? Então eu chegaria no lucro tirando a depreciação. Então aqui na DFC eu teria que somar a depreciação. Não é o nosso caso. Mas só para dizer para vocês que eu posso ter aqui ajustes positivos ou negativos ainda, tá bom? Não é o nosso caso, ok? Mas vamos continuar. E aqui, ó, como eu não tenho esses ajustes para conciliar, que seria aqui, vou pôr 0. E aqui ele pergunta aqui, ó, outros recebimentos e pagamentos líquidos. Então o que eu entendo aqui, gente? Esses outros recebimentos e pagamentos líquidos é algo que não tem nada a ver com o que formou o resultado. O que formou o resultado, gente? Vamos lá, voltar para a DRE. As vendas, vou marcar de novo, ó. As vendas, vou ter que marcar de novo. Vou colorir aqui para vocês. As vendas, o CMV de 4.000, que na verdade são as compras, correto? Estou marcando aqui, ó, porque isso tudo formou o 1.000 que já está aqui, correto? Vamos lá. Salário, olha que legal. Está aqui o salário. Opa! Salário está aqui para o resultado, né? Então vamos marcar o salário. E o que mais que contribui para o resultado de 1.000? Que já está aqui, o aluguel. Então está aqui, ó. Então esses caras aqui, eles contribuíram para esse resultado de 1.000. Então, são as receitas e despesas já pagas pelo caixa, né? Recebida a venda e as despesas já pagas, ok? E isso tudo me deu que o resultado de quanto? 1.000, já está lá. Então, vamos continuar aqui. A venda no imobilizado, eu sei que não vai entrar, por quê? Porque isso aqui, ele tem que, já está até colocado, né? Imobilizado está aqui, está na atividade de investimento. Então, eu vou marcar aqui também, que verde mesmo, não tem problema. E eu sei que o empréstimo também não entra na operação, por quê? Porque ele já está aqui na atividade de financiamento. Então, vou marcar aqui também de verde. Olha só, pessoal. Só ficou uma coisa sem marcar. E isso é o que a gente vai chamar de outros recebimentos. Por quê? Porque, primeiro, ele não tem nada a ver com o resultado, correto? Entenderam aí? Porque eu já estou usando 1.000, que é justamente o resultado de praticamente aqui toda a DRE. Se tivesse uma depreciação, ajustaria, mas não tem. E aí, a única conta, né, que sobra aqui, ó, considerando que empréstimo é financiamento e venda de imobilizado é investimento, a única coisa que sobra é justamente o quê? Um pagamento de uma dívida anterior, porque esse fornecedores aqui, ó, era do exercício passado, correto? Tá aqui, ó. Fornecedor era de X1. Então aqui, ó, meu único valor é esse aqui, ó, menos R$3.000. E aí dá quanto? Tem que ser óbvio, né? 2.000. Por quê, gente? Se as atividades de investimento são idênticas, 3.000 aqui e 3.000 lá no direto. Se a atividade de financiamento também é a mesma, né? Tá aqui, ó, 6.000 aqui, 6.000 lá em cima. Para bater, se aqui deu menos 2.000, no fluxo de caixa indireto, tinha que obrigatoriamente também dar 2.000, né? Por quê? Vamos fazer a conta aqui agora. Igual menos 2.000 da atividade de operacional, mais 3.000 da atividade de investimento, mais 6.000 da atividade de financiamento. Opa, é isso aí, 7.000, então o método indireto também está batido, ok? Então tá aqui, é lindo e maravilhoso, tá? Então vejam só a diferença do método direto. Eu especifico praticamente todas as operações. Podia somar aqui salários, aluguel, se tivesse pagamento de luz, poderia somar tudo aqui para dar uma despesa só, mas eu falo para vocês, é preferível fazer que eu fiz aqui, por quê? Porque
você sabe de onde são os valores, depois não vai ficar aí se matando para saber de onde são os valores, ok? Aqui muito tranquilo, sempre que a gente tratar de imobilizado, venda ou compra, vai estar no investimento, gente. Comprei automóvel em dinheiro, sai dinheiro do caixa. E se eu comprasse um automóvel, ao invés de vender imobilizado, comprasse imobilizado, aqui seria negativo. Então, cuidado com essa interpretação. Comprei imobilizado. Opção bom, é ótimo para a empresa, porque ela está aumentando o patrimônio. Tá, mas e para o caixa? Para o caixa não, porque eu estou tirando dinheiro do caixa, tá bom? E aqui o empréstimo é a mesma coisa. Se eu pego empréstimo, eu ganho uma dívida. No patrimônio é ruim, dívida. Mas para o caixa é ótimo, porque ele ganha dinheiro. Já quando eu pago empréstimo, que opa, é bom que estou livrando a dívida, não, o caixa é ruim, ficaria negativo, tá bom? Mas a gente vai poder trabalhar com as várias operações. Não se preocupe com isso, que a gente vai poder fazer um monte de DFC, se vocês quiserem, né? Então aqui, fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto, tá? Eu fiz aqui meio que um razonetezinho aqui, ó, do caixa, só para ficar legal, tá? Ó, o caixa recebeu aqui umas granas, ó, certo? Ele tinha aqui, esse aqui, ó, era um saldo inicial de X1, só para... Aí aqui, ó, entrou 10 mil aqui, que foi das vendas, entrou mais 3 mil, que foi de quê? Foi aqui, ó, que eu vendi os móveis e utensílios. Então, meu caixa aqui deu um total de 18 mil, ok? Meu caixa deu aqui 18 mil, ó. Do lado de lá, ó, o caixa aqui, ó, saiu 4 mil, que é das compras, saiu 3 mil, que ele pagou de fornecedor, saiu 2 mil, que ele pagou de aluguéis passivos, e saiu 3 mil, que ele pagou de salários. Então, 18 de entrada, juntando o saldo inicial, menos 12 de saída, meu caixa acabou com 6 mil reais. E aí, se eu for olhar aqui, ó, é exatamente o saldo que está aqui no balanço de X2, que legal, né? Então, ele começa com um saldo inicial de 5 mil e termina com um caixa de 6. O banco, 6 mil. O banco só teve um lançamento, que foi o empréstimo tomado. Se eu tivesse um razonete do banco, é isso aqui, ó. Certo? Bem simples aqui do banco, não tem segredo. O banco sobrou aí 6 mil reais. Só teve um lançamentozinho só, ok? Então, e aí por isso que eu tenho aqui, ó, 6 mil no caixa, Ctrl N, mais 6 mil no banco. Então, se quiserem também fazer o razonete, é ótimo. Eu acho que a gente enxerga melhor sempre com o razonete, tá bom, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa atividade prática, é claro, é a primeira. A gente vai desenvolver outras nesse mesmo estilo, esse mesmo modelo, com uma ou outra variação. Mas, como eu digo, sempre perguntem, sempre questionem. Não entendeu? Que nem, né? Pode perguntar, cara. Qualquer pergunta é válida, tá ok? Então, pessoal, é o que eu tinha para hoje. E obrigado. Ficamos para a próxima aí, com mais atividades. Tá bom? Valeu. Fiquem com Deus. Tchau.